Os mecanismos de assimilação da língua, tanto lexical quanto morfossintática, são introduzidos pelos processos de assimilação por analogia, empréstimo, fusão, contaminação, variação aleatória ou quaisquer outros processos em que o sistema linguístico interaja com as características físicas ou psicológicas do indivíduo. Labov, 2008, páginas 19 a 20. Eu sei que existem às vezes termos que a gente fala em linguística que podem parecer um pouco pesados e ofensivos, assim como também existem diversos outros termos dentro da própria linguística que podem ser pesados se forem tirados do contexto. Por exemplo, difusão lexical é uma mudança linguística que evolui pelo contágio de uma palavra na outra, ou até mesmo sermo plebeus, uma modalidade popular do latim, falada pela grande maioria, obviamente, e também conhecida por vulgar. É interessante a gente observar que existem dois tipos de contaminação dentro das línguas. Eu me refiro à contaminação terminológica e à contaminação estrutural. As coisas se estragam, as coisas me estragam fora tudo. Pronome mais verbo frasal, típico da língua vêneta. Em português, essa produção não faz muito sentido, porque ela sugere que as coisas estragam a pessoa do lado de fora de algum lugar. Mais tudo, que é um pronome indefinido invariável. Isso aqui é uma contaminação estrutural. É tudo português. Isso aqui é língua portuguesa, mas a estrutura é contaminada por vêneto. Típico da língua vêneta que produz coisas assim. Ele me spaca fora tutto. Ele gasta todo o dinheiro. Ele me come fora todo o dinheiro. Essa sentença a gente também percebe que é português puro, né? Só tem português ali dentro, mas é uma estrutura altamente contaminada pela língua vêneta trazida para cá. O que sugere que a pessoa é comida por alguém do lado de fora, de algum lugar. Mas todo o dinheiro. Em português isso não faz o menor sentido. Ele me manha fora tutti ischei. Il libro scrivesto da Alberto. Il libro scrivesto par Alberto. O que a gente pode observar aqui é algo muito claro, é a troca de preposições. Enquanto na língua vêneta se usa o pelo, escrito pelo fulano de tal, utilizando da Alberto, no português se usa por, escrito por Alberto. Os falantes bilíngues de língua vêneta e língua portuguesa tendem a colocar par Alberto. E como já falamos da contaminação estrutural, é bom que a gente fale também da contaminação terminológica, também dentro do português e do vêneto. Mas que tapa que eu tenho vontade de dar. Mas que estafada que eu tenho vontade de dar. Mas que vontade que esse aí tem de trabalhar. Mas que voia que esse aí tem de trabalhar. Se não tivesse ido, eu ganhava mais. Que roubada. Se não tivesse ido, eu ganhava mais. Que chavada. Não vem abrir a janela porque tá frio. Não vem me espalancar fora a janela que tá frio. Obviamente também temos contaminação terminológica de português dentro do nosso vêneto. Lembrando, nós somos bilíngues. Varda quello gel, que black el gel, varda quello gel, que zul quel gel. A palavra azul, ela foi pega da variante de língua portuguesa brasileira e foi colocada dentro da nossa variante de língua vêneta brasileira, o italiano. Mas só que essa palavra, ela não é mais da língua portuguesa, ela já faz parte do léxico da língua vêneta. Até mesmo porque a língua vêneta é uma língua apócope, é uma língua que perde palavras, principalmente as vogais iniciais e vogais finais. E é justamente isso que foi feito no processo de venetização dessa palavra azul. Ela ficou zul. El ogel, eles zul. Isso não é mais português, não se encontra o que significaria azul dentro do português. Não é mais português, isso é vêneto, foi venetizado. Por exemplo, a palavra abajur, que veio do francês, mas não se pode dizer hoje em dia que a palavra abajur é francesa, porque ela vem do estrangeirismo, mas ela é anexada ao léxico da língua portuguesa. E tudo isso que eu acabei de falar aqui é tão comum e tão normal em linguística, assim como a palavra contaminação.